Eu converso agora com Kai Eno Lehmann, que é professor associado de Relações Internacionais da USP, a Universidade de São Paulo. Boa noite, professor. Eu queria começar olhando essa situação do Volodymyr Zelensky, de novo na Europa, pedindo apoio das potências da Europa Ocidental para que mantenham as sanções contra a Rússia, olhando especificamente, ou começando por aí, pela Alemanha, que está num processo de encolhimento da sua economia, não está nos melhores momentos econômicos, muito dessa situação econômica causada por conta das sanções, do alto custo da energia na Alemanha, por conta dos cortes de gás, de petróleo da Rússia, mas pelo menos a Europa Ocidental se mantém firme nessa proposta de manter as sanções, os embargos contra a Rússia. Seria cortar na própria carne. Mas até quando, professor Lehmann, a gente vai ver a Europa Ocidental, problemas econômicos na Alemanha, problemas econômicos na França, sustentando essa tese aí de que é necessário manter as sanções contra a Rússia? Obrigado mais uma vez por participar aqui da nossa programação. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Na verdade, seria politicamente impensável no momento acabar com as sanções, por dois motivos. Número um, ainda há apoio de modo geral para a Ucrânia na Europa Ocidental. E segundo, isso é uma coisa, um ponto que é reforçado pelos países como a Polônia, como a Estônia, Lituânia, etc. Quer dizer, se Vladimir Putin tiver sucesso na sua guerra contra a Ucrânia, ele vai, sem dúvida, se aproximar do próximo alvo, que imagino eu seria uma das repúblicas bálticas. Então, se Putin vencer a guerra contra a Ucrânia, ele vai escolher um novo alvo e vai se aproximar cada vez mais geograficamente da Europa Ocidental. Então, mesmo com todos os problemas econômicos que existem na Europa, na Alemanha especificamente, mas também na França, em termos de segurança, uma vitória russa na Ucrânia seria uma catástrofe para a Europa Ocidental. Professor Lehmann, a gente, claro, está acompanhando aqui quase que diariamente essa situação, por motivos óbvios, e quase que uma celebração mundial nessa aparente proposta de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, mediada pelos Estados Unidos, mas que parece, pelo menos na minha avaliação, está fazendo água, né? Está começando a ruir por conta das imposições, agora as exigências apresentadas pela Rússia, que passam pela suspensão de sanções. Aparentemente, então, a gente também começa a olhar para a manutenção da guerra. Nesse sentido, o que deve acontecer com a Europa Ocidental? Uma maior corrida armamentista. A Alemanha já mudou a sua regra orçamentária para aumentar o seu endividamento e aumentar a sua defesa, aplicar mais dinheiro na indústria bélica para aumentar a sua defesa. A França também sinaliza isso. A Finlândia, que tem uma posição muito mais pacifista, também começa a se armar. A gente já pode começar a olhar essa parte da Europa Ocidental com o final da guerra ou não, olhando uma perspectiva que talvez a Rússia daqui a um tempo volte a ameaçar parte da Europa. A gente já considera essa nova corrida armamentista na Europa Ocidental? Essa corrida vai ter. Não há dúvida que a Europa vai investir de forma pesada em armamentos, principalmente pela própria segurança, pela própria proteção. A Ucrânia, a gente queria que fosse muito mais para a Ucrânia poder ganhar essa guerra, mas irrespectivamente do resultado final da guerra na Ucrânia, não há dúvida de que ao longo dos próximos 10, 15 anos, a Europa, de um modo geral, alguns países mais, outros países menos, vai investir pesadamente
em armamento para se proteger de uma possível ataque russa, sem dúvida. Professor Lehmann, agora olhando um pouco mais para a Ucrânia, né, que é a grande vítima dessa história toda, há 3 anos foi um país invadido, tem tentado segurar o invasor como pode, tem perdido, mais agora, recentemente, com a troca de governo nos Estados Unidos, apoio do então maior aliado. A Europa não tem a mesma força para manter esse apoio. Eu estou falando de questões financeiras. Olhando para a Ucrânia, que o último saldo aí, 75% da sua infraestrutura severamente danificada. Se a guerra acabar hoje, vamos olhar essa situação imagética, quanto tempo mais ou menos levaria a Ucrânia para se reerguer? Uma década, uma geração talvez, 30 anos? E principalmente os efeitos globais, porque a Ucrânia teve um importante polo metalúrgico destruído, é um importante exportador de grãos, de fertilizantes, agora dos chamados metais raros, terras raras. Isso pode levar a um impacto global de desabastecimento ou de maior custo de grãos, porque a gente vai tirar um player importante de exportação, uma vez que ela vai levar muito tempo para se reerguer? Em relação aos graus, eu acho que não. A Ucrânia até está conseguindo, mesmo numa guerra, exportar graus numa escala, evidentemente não da mesma escala como antes, mas uma escala considerável, levando em consideração as circunstâncias sobre as quais o país está vivendo. A recuperação da Ucrânia economicamente, em termos de infraestrutura, em termos sociais, eu acho que quanto tempo isso vai demorar depende muito dos termos do fim da guerra. Ou seja, a Ucrânia vai ganhar essa guerra. Se a Ucrânia ganhasse essa guerra e derrotasse a Rússia, aí seria uma coisa. Outra coisa seria congelar a guerra onde ela está, na linha de frente como ela está. Aí a grande questão seria quais garantias de segurança a Ucrânia tem, ou receberia. Simplesmente porque, sem essas garantias de segurança, o país sempre estaria sob a ameaça de um novo ataque, uma nova invasão russa daqui para frente. E, evidentemente, a Rússia está ocupando algumas partes da Ucrânia que, economicamente, seria muito importante para a recuperação do país. Então, eu acho que é difícil responder com precisão essa pergunta, porque nós não sabemos as circunstâncias exatas sobre as quais a guerra vai ser encerrada, ou pelo menos as circunstâncias sobre as quais teremos um cessar-fogo. Queria agradecer aqui a conversa que eu tive com o professor Kai Eno Lehmann, que é docente associado de Relações Internacionais da USP, a Universidade de São Paulo, que sempre muito gentilmente nos atende aqui. Professor Lehmann, muito obrigado, boa noite, até uma próxima oportunidade. Eu agradeço, até a próxima, boa noite.